Mas eu quero falar algo com vocês. O tema que Deus colocou no meu coração para essa ministração hoje é: a qual geração pertencemos? Qual geração pertencemos? E eu não estou falando de geração X, Y, geração... Não estou falando disso não. Z, tem lá, né? Geração X, a geração do seu... Não estou falando dessa geração. Eu estou falando da geração dos filhos de Deus. Porque ele começa o versículo dizendo: amados. Aqui na minha Bíblia, a palavra amados está escrito em caixa alta, em letras maiúsculas. Amados. Quando ele diz assim, ele está dizendo para aqueles que são de Deus. Ele está dizendo para aqueles que são do Senhor, amados com letra maiúscula, são amados de Deus. Tem alguém aqui que é amado de Deus? Glória a Deus. Diga assim: eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus. E aí eu quero dizer para você, ele começa indagando. Ele faz uma autonegação. Eu vou falar só no primeiro versículo por enquanto. Ele faz um ato, não é algo, um ato de negação. Quando ele diz: não creiais. E aí você vê um apóstolo João, ao invés de pregar para nós assim: creia, tenha fé, não é? Tenha bom ânimo. Ele começou dizendo: amados, não creiais. Então ele está dizendo para filhos de Deus, amados de Deus, e ele está dizendo: não creia, não acredite, não confie. Esse crer aqui é uma autonegação, e na tradução da Bíblia ele quer dizer não acreditar e não confiar. Não confie, não acredite. No que, pastor? E aí ele diz: em todo o Espírito. Ele está falando assim, para não acreditar em um Espírito. Ele está falando para acreditar em dois Espíritos. Ele está falando em todo. Todo. Quando ele fala todo, é todo. Não acredite, não confie em todo o Espírito. Ele poderia falar assim: não acredite em alguns Espíritos. Mas por que ele disse todo? Porque se ele escrevesse: não acredite em alguns Espíritos, ele já estaria dizendo para mim que alguns são espíritos de Deus e outros são espíritos malignos. Mas quando ele diz não acredite em todos, é porque aqui tem uma palavra de engano no meio. Porque ele está falando que é os espíritos de quem? Dos falsos profetas. E quando se diz falso, muitas vezes o falso pode ser confundido com o verdadeiro. Eu já trabalhei em banco, já disse aqui para vocês há uns anos atrás, e eu tinha que ter feeling, eu tinha que ter sabedoria para pegar uma nota na mão e descobrir quando aquela nota era falsa ou verdadeira. E eu trabalhei numa época que não tinha aquela canetinha de testar, que você risca lá e sabe se a nota é falsa ou verdadeira. Mas a gente tinha uma maquininha, como a gente trabalhava com muito dinheiro, que ela tinha uma luz fluorescente, que se você colocasse aquela luz de baixo, aquela nota, aquela cédula, diante daquela luz, e ela brilhasse muito, ela tinha um brilho roxo, que era a luz fluorescente, significava que ela era falsa. Agora, se ela não tivesse um brilho opaco e você conseguisse ler o que estava em cima daquele papel, conseguisse ler cada detalhe, conseguisse ver a fita, tem uma fita de autenticidade, aí é uma nota verdadeira. Porque o falso brilhava mais que a nota verdadeira. Você acredita nisso? Então, para você desconfiar saber qual era a nota falsa, colocava debaixo dessa luz fluorescente e ela iluminava. Então nem sempre quem brilha mais é o verdadeiro.
nós temos que tomar cuidado, porque alguns que têm brilhado mais são os falsos. E quando ele diz, voltando, não creiam, não confiem em todo o Espírito, é porque na sequência ele diz assim, mas, lembra que eu comecei falando a palavra mas? Pedi para vocês repetirem? Não creiam em todo o Espírito, mas, diga mas. Mas. Diga mas. Mas. O que ele diz depois do mas? Examine. Fala aí, cadê o versículo aqui? Aqui, ó. Mas provai se os Espíritos são de Deus. Então ele está dizendo, não confie em todos. Não confie em todos. Não acredite em todos. Mas faça a prova se aquele Espírito é o Espírito de Deus. Se for o Espírito de Deus, aí eu acredito que eu posso crer. Porque nós temos no não que crer em Deus. O Espírito que vem da parte de Deus, eu preciso acreditar. Mas eu preciso provar para saber se esse Espírito é de Deus. Aí ele diz o porquê que nós temos que provar. Aí ele diz, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então ele começa, são 3 palavras-chave nesse versículo. Primeiro, ele começa falando, não acredite, não creiais, não confie. Primeira palavra, ato de negação. Ele diz, não confie. Segunda palavra, mas provem. Provar. Provar. Provar o quê, pastor? Provar os espíritos. E ele está dizendo espíritos com letra minúscula. Provai os espíritos. Em terceiro, espíritos de quem? Dos falsos profetas, que têm se levantado no mundo. Essa palavra mundo, no grego, é cosmos. Ou seja, em todo o ambiente terreno existem espíritos de falsos profetas. Eu não estou falando mundo, ele não está falando mundo, porque a gente que é cristão, nós temos o costume de dizer assim, eu sou de Cristo e não sou, eu estou separando. Eu sou de Deus, eu não sou. Esse é um mundo, é um tipo de mundo, não é o cosmos. Ele está separando aqueles que têm práticas de servos de Deus e aqueles que têm práticas mundanas. Mas aqui ele está falando do cosmo. O cosmo é o lugar, é o ambiente. Ele está falando do mundo, do planeta. Então ele não está excluindo igrejas. Porque até mesmo dentro de igrejas existem falsos. Eu poderia falar assim, eu poderia ser um falso profeta, repreendido em nome de Jesus, eu não sou, porque eu sei quem me chamou. Mas podia falar tanta coisa bonita aqui, e você olhar para mim e falar, pastor, eu concordo com tudo que o senhor falou. Eu aceito tudo que o senhor falou. Que bom, né, pastor? Que nós somos de Deus e não somos. Aí eu já estou excluindo o falso profeta da onde? Do mundo. Só que a palavra nesse um versículo, ela tem uma revelação gigante. Ela está dizendo que é nesse cosmos, é nesse planeta, não está separando de caráter, de postura, de atitude. Ele está falando de cosmos. Quem está nesse mundo é sujeito a ser usado por espíritos de falsos profetas. Até quem está dentro da igreja, ele está dizendo isso. Por isso que ele começa, amados, com letra maiúscula. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque a nossa humanidade, e agora não estou falando do cosmos, eu estou falando de pessoas, está cada dia mais doente a humanidade. A humanidade está cada dia mais longe de Deus. Antigamente, quando nós falávamos assim, a pessoa tem um vazio, qual que era o motivo desse vazio dela? Ela perdeu alguém da família, ela, se envolveu com não sei quem e a pessoa separou dele, ele era muito rico, perdeu tudo que tinha, sabe essas coisas? Essa falta, esse vazio.
Aí a pessoa ia buscar o vazio aonde? Na bebida, no cigarro, nas drogas, sim ou não? Sim. Quando acabava as oportunidades de buscar para preencher o vazio, a pessoa descobria que não tinha como preencher o vazio com aquelas coisas. Que somente quem? Deus. Somente quem? Podia preencher o vazio dela. E eu já preguei sobre isso aqui. Vazio do tamanho de Deus. Mas eu estou trazendo essa passagem para você entender. Naquela época era assim. As pessoas se envolviam com as coisas que o mundo oferecia para preencher o vazio. Quando ela tinha experimentado de tudo, ela tinha duas opções: se render aos pés do Senhor, ou muitos se suicidavam. Porque não encontrava aquilo que preenchia a vida dela, aquilo que poderia preencher a vida e a história dela, o coração. E aí ela tinha duas opções, eram dois caminhos. Cheguei no fim da linha, agora eu estou na bifurcação. Ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. Senhor, aonde eu vou? E aí as pessoas olham e às vezes preferiam tomar o caminho da perdição, o caminho da morte, do suicídio, do se cortar, do se ferir. Sabe? E aquilo ia entrando na alma da pessoa a ponto de se matar, ou a ponto de ficar enferma com câncer. Chegava ao fundo do poço. Mas tinha pessoas que entendiam que não tinha outro lugar, outra pessoa a não ser o próprio Deus para preencher o vazio de dentro de nós. E aí ela ia para o caminho da conversão e se convertia a Cristo e se entregava verdadeiramente a Jesus. Mas hoje a humanidade está encontrando outros e outros e outros caminhos para tentar preencher o vazio e deixando Jesus por último do último da fila. São tantas coisas. Ah, porque eu sou estéril, não posso ter filho. Eu e a pastora Vanessa tivemos a Mari há 17 anos atrás. Temos 19 anos de casados. E há 17 anos a Mari nasceu. Mas eu me lembro que foi um susto para mim. Porque a gente não estava planejando. Porém, nós sabíamos que poderia acontecer a qualquer momento. Porque a pastora tomava uma injeção que cortava, né, o efeito de hormonal para procriar. E a gente tinha uma irmã lá na igreja que ela tinha o mesmo problema. Falei errado? Ovular. Ah, eu sou homem. Você não é homem? É que eu não quis falar as linguagens profundas técnicas, mas todo mundo entendeu aí, né? Quem entendeu, dá glória a Deus. Pronto. E aí o que acontece? Tinha uma irmã na igreja que ela também ela tomava o mesmo remédio. É uma injeção, era por mês que tomava. 3 meses. De 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses, olha aí. Maravilha. Aí a irmã tinha parado de tomar, já tinha 2 anos. 5 anos. 5 anos planejando um bebê. E não nascia. E ela era da equipe de governo também, de liderança lá da sede. Jovem, né? E era muito jovem também, a moça, nunca tinha tido filho. E aí ela falando, conversando com a gente, eu falei, você tá de brincadeira. Aí eu falei, Vanessa, ela toma o mesmo que você falou que toma. Eu falei, então você para de tomar o seu agora. Porque se eu for esperar 5 anos para ter um filho, ela já tá, é mais jovem do que a gente. Tem 5 anos esperando. Não consegue. Tentando e não vem um bebê. Né? Treinando, fazendo academia e não vem um bebê. Aí a gente vai ficar treinando até quando? Não que não seja bom ir para academia, a gente vai. Mas, até quando? Vai ficar 5 anos, 6 anos, 7 anos? A gente já tá mais velho, filha. Vai ficar velho. E aí? Aí ela falou, tá bom, então eu vou parar. Posso parar? Eu falei, pode parar de tomar. E eu na minha mente, ela vai parar de tomar agora, daqui uns 5 anos, vem um bebê, a Mari. Foi um planejamento. Sim ou não? Só que Deus pregou uma surpresa e uma peça para nós. Ele falou assim, eu preciso mandar a Mari logo, porque ela vai ser uma ajudadora do que eu tenho para vocês. Eu entendi assim hoje.
E aí um dia eu cheguei em casa do trabalho, depois de alguns meses, que ela tinha parado de tomar o remédio. 3 vezes? Não sabia. Que academia boa. Aí eu cheguei em casa, ela... Eu tenho a surpresa pra você. Eu falei, o quê? Eu tô grávida. Eu falei, de graça. Eu não tava acreditando, porque eu tava com aquilo na cabeça. É 5 anos que vai demorar. Eu já tinha me projetado. Aí eu tô grávida, eu não acreditei. E a gente ficou, eu fiquei olhando pra cara dela, fiquei bobo e ao mesmo tempo. E aí? Será que ela tá com piadinha? Eu falei, vai fazer exame de sangue. Foi lá, traz o exame. Ela trouxe 2 não. Eu fiz o exame de sangue, te mostrei, você não acreditou e você mandou eu fazer de novo. Faça, porque isso aí é forjado. É forjado, vamos ver, quero ter certeza. Fez de novo, chegou eu, meu Deus do céu. Amém. Gente, planejamento. Tem pessoas hoje que estão planejando ter filho e não pode ter. Mas não foram atrás saber por que não pode ter mais. Tem outras que não querem ter filho. Sim ou não? Sim. E nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Quando Deus diz crescer, multiplicar. Só que também eu não posso desinvestar e fazer 5, 6, 7, 10, 20. Não é isso. Eu e a pastora Vanessa, no total nós temos 3 filhas. E temos a Mari. E praticamente a fábrica fechou. Né? Com a Mari são 3. Com a Mari são 3. Eu dei a entender que se era 4, né? Mas eu entendo que nunca nos tomamos remédio, nada. Deus é quem não quer liberar. É ou não é? Você está tomando e não estou sabendo. Está me enganando. Casos de família. É o efeito retardado. É o efeito retardado daquela injeção, eu estou falando. De 17 anos atrás. Como é que é? Estaca cacibou. Vocês estão entendendo? Ela falou brincando, que é claro que não é efeito. Mas tinha um propósito. E o que nós estamos vendo hoje, o que mais está se falando acerca de bebê hoje, gente? Bebê reborn. Vixe! Rebone. Eu pensei que ninguém ia saber. Rebone. Que mais tem aí? Vocês estão entendendo? Rebone. Para onde está caminhando a humanidade, gente? É na fila preferencial com bebê reborn. Rebone. Eu vou falar para vocês, eu e a pastora Vanessa já cogitamos. A Mari está com 17, gente, daqui uns 5, 6 anos, ou menos. A Mariana é muito independente. Acabou que a Mariana já não está mais com a gente, eu tenho certeza. A Andressa já está desde os 21 anos, né? Bye, bye. Que foi embora de casa, foi morar sozinha. Vai fazer 29 anos agora, em junho. Mora em São Paulo, vem aqui de vez em quando visitar a gente. Quem não conheceu, em breve ela vai vir aqui. Nós vamos conhecer a Andressa. Bichinha é uma benção. Então o que acontece? Deus ele tem planos e projetos para nós. E aí eu entendi que Deus não quis dar mais filhos, porque nós até tentamos, mas não veio. Não brigamos com Deus, ficamos em paz. Deus, tu sabe de todas as coisas. Mas nós já cogitamos em adotar um filho. Pô, você teria coragem? Eu teria. Também teria. Adotar. Mas se adotar um menino de 6, 7 anos, não tem problema. A gente não adota tantos discípulos marmanjo de 30, 40 anos, escava velho, barbado. Umas mulheres que dá mais trabalho ainda. Vai dar. Os homens e as mulheres, dá tudo trabalho igual. Mas nós estamos aqui para fazer algo em prol do reino de Deus, porque nós já entendemos quem é o Senhor na nossa vida, quem é Deus para nós. Agora as pessoas que têm vazio dentro de si, elas ficam tentando preencher com mais coisas e agora o bebê reborn. Estão preenchendo um vazio que não é que é de Deus. E talvez as pessoas se dobrassem ao Senhor e preenchessem esse vazio de Deus. Talvez o Senhor abrisse a madre dessa pessoa e essa pessoa pudesse ter filho. Nós tínhamos uma discípula que tinha o útero arrancado, não tinha o útero. Foi por causa de câncer, né? Do útero. Ela não tinha o útero, então automaticamente ela não pode. Ela tem 2. E no dia que eles anunciaram para nós, eu falei, a gente chegou a orar.
tem filho. Porque Deus ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. Nós precisamos apenas nos posicionar. Agora é um bando de pais que não tem sabedoria, que não tem consciência, botando o filho no mundo, machucando, ferindo, pisando, humilhando. Você acha que Deus vai dar? Deus não dá. Eu entendo que Deus dá uma freada em algumas pessoas. Aqueles para quem Ele deu tem um propósito. Deus vai ver uma conversão, Deus vai ver algo acontecer. Deus tem um propósito em todas as coisas, e o propósito de Deus é bom, perfeito, agradável e não acrescentador. Mas as pessoas estão correndo atrás do que é falso. Um bebê fake, Artificial. olha o que a humanidade está buscando. Situações. A humanidade está buscando situações, problemas, condições totalmente aversa da vontade de Deus, porque nós somos filhos amados de um Deus verdadeiro. Então, se nós somos filhos de um Deus verdadeiro, nós não podemos ser filhos falsos. Nós temos que ser filhos verdadeiros. Pagar o preço pelo reino, pagar o preço pela obra, pagar o preço pelas vidas, e é o que nós temos feito no decorrer de 20 anos juntos. Deus ele tem nos chamados para viver o que é verdadeiro. Amém? Amém. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Alguém traga água para mim, por favor. Vocês esquecem do pastor. Ô Jeová. Eu vou liberar uma palavra aqui. Quem trouxe água para mim, quando eu for pregar, ou para a pastora Vanessa, só de trazer aqui, Deus já vai liberar uma bênção. Eu estou profetizando. Só de vai vir uns 10 copos aqui. Mas não, é os 2 primeiros copos, só. Amém? Amado, o mundo está cheio de falso profeta, de falsos crentes. Deus te abençoe, servo do servo que vídeo subiu e desceu e hoje é líder do servo. Deus ele tem observado a nossa postura. Deus tem observado a nossa atitude. Se como servos de Deus nós temos sido servos falsos ou verdadeiros. Se como filhos de Deus nós temos sido filhos falsos ou verdadeiros. Deus está nos chamando com propósito, para vivenciarmos o propósito, para vivenciarmos o tudo dele. Mas a humanidade está caminhando cada vez mais para o que é falso. E se é falso, é mentiroso. Não existe falso, como eu posso dizer, correto. É falso, é negativo. Existe um profeta que tem na internet hoje, que está tomando conta de tudo, gente. E esse será um grande problema, chamado IA, Inteligência Artificial. É uma forma, só para não falar falso, ele coloca artificial. É uma inteligência falsa, no meu ponto de vista. A inteligência artificial, não vou falar contra 100%. Para muitas coisas ela vai servir para o reino de Deus. Assim como a internet, se soubermos usar, ela serve para fazer o bem. Eu costumo dizer, vou dar um exemplo hoje, o WhatsApp. Antigamente era assim, né? Eu lembrei da Socorro pregando o WhatsApp. O WhatsApp, ele veio para aproximar pessoas, sim ou não? Eu tenho amigos no Brasil inteiro. Eu converso, falo, minha mãe me liga todo dia, chamada de vídeo, se a tecnologia é. Eu moro aqui, minha mãe mora em São Paulo. Mas eu falo todo dia com a minha família, chamada de vídeo. Bom dia, tudo bom, família? Como é que vocês estão? Não dá nem tempo de ter saudade, né? Vocês falaram comigo hoje, já estão falando hoje. Ontem estão falando hoje. E a gente se comunica, se relaciona. Se eu precisar falar com qualquer um dos discípulos,
Não estou aqui, estou lá em João Pessoa. Eu faço uma chamada de vídeo, falo, pode falar comigo? Posso, pastor? Então, ó, e falo com a pessoa chamada de vídeo. Então o WhatsApp, ele aproxima as pessoas que estão distantes, mas tem afastado as pessoas que estão perto. Eu não vou mentir para vocês que um dia eu estava no quarto, eu estava lendo, ou não, eu estava lá fora no terraço da minha casa. A pastora estava na cozinha, quem sabe onde quem foi na minha casa à distância. E eu, para não ir lá, eu só mandei uma mensagem para ela falando alguma coisa e continuei fazendo o que eu estava fazendo. Pastor, que vergonha, pastor! Por que o senhor não levantou e não foi lá falar com ela? É porque eu estava fazendo algo, eu estava lendo a palavra, eu estava orando, fazendo alguma coisa, que eu não lembro o que é agora. E eu me lembrei de uma informação para mim não me esquecer, eu fui e mandei uma mensagem para ela. Tá errado? Não. Mas eu sei de pessoas que a esposa está sentada ali, ó, no sofá da sala, o marido está do outro lado aqui, ó. E eles estão assim, ó, um conversando com o outro e mandando mensagem. Aí na hora de conversar no ao vivo e no a cores, tem medo, não fala, trava. Isso é um vazio que precisa ser preenchido. Aí eu te digo que é um exagero. Nós precisamos analisar as nossas atitudes e os nossos relacionamentos. Porque os nossos maus relacionamentos estão nos levando, e eu preguei sobre isso esses dias, Deus! Esses dias eu estava falando, Deus, não me deixa pregar mais palavras de profeta, porque essas pregações é de profeta, para chegar e ficar expondo o dedo, enfiando o dedo na ferida e falando o que tem que mudar, o que não tem. Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e para pregar o evangelho verdadeiro. Eu quero dizer para você que todas as vezes que eu tentei ser brando na pregação, a pregação foi uma lástima. Todas as vezes que eu tentei manipular a pregação para não ser tão duro, não foi bom. Eu não me senti bem depois, eu fiquei mal. Porque é como se Deus falasse assim, você não pregou o que eu mandei, você pregou o que você quis. E eu não estou pregando o que eu quero, eu estou pregando o que Deus tem falado comigo nos últimos dias, e eu coloquei no papel e está aqui. Sabe o que está acontecendo, gente, com a inteligência artificial? Vou te falar uma coisa para vocês. Quem já ouviu falar da inteligência artificial? Vai ser bom? Vai. Vou te dar um exemplo. Eu vi esse dia o pastor Silas Malafaia. Quem conhece? O pastor Silas Malafaia gravando um áudio. Ele gravou um vídeo de repúdio falando das pessoas lá nos Estados Unidos que estão sendo deportadas para o Brasil, a forma que eles estão fazendo para deportar. Era tipo um vídeo que ele falou, era uma nota. Ele não estava brigando, ameaçando, ele estava falando algo, só que ele não fala inglês. Se ele botasse o intérprete para falar, talvez o cara falasse o que ele quer ou não. Então a tradução ia mudar ali, de alguma forma. O que ele fez? Ele pegou, gravou um vídeo original, ele falando em português, botou o vídeo na IA, na inteligência artificial. A inteligência artificial ele colocou lá para traduzir para o inglês, e do nada o pastor Silas Malafaia começou a falar good morning, e começou a falar na voz dele em inglês, porque a inteligência artificial ela faz isso. E ele começou a falar fluentemente o inglês no vídeo. O vídeo ali foi traduzido para o inglês, ele mesmo falando. Pode ver na rede social dele, vai lá. É as últimas postagens. Ele posta em português e depois ele fala, tradução em inglês. Por quê? Porque ele quer que chegue esse vídeo lá nos Estados Unidos. Ele tem muitos amigos nos Estados Unidos. Ele prega fora do país. Ele prega lá. Então ele queria que aquela voz, eu entendo que ele é um profeta. Ele é um pastor, porém é um profeta. Tem alguns exageros? Ele é ser humano, eu não julgo. Deus é quem vai julgar ele. Mas ele fala muita coisa que é verdade. Ele prega muito aquilo que é verdade. Ele confronta muita coisa que é verdade. E o que ele fez? Ele usou a inteligência artificial em favor do reino de Deus. Mas esses dias eu estou em casa, no momento de descanso, vendo alguns vídeos no Reels. De repente apareceu para mim, ei, você, pastor! Como que sabe que eu sou pastor, né? Tá lá escrito lá no meu perfil, pastor Anjo. Inteligência
Descobre quem é você e de onde você vem. Algoritmo. É o algoritmo. Aí, você, pastor, está tendo dificuldade para criar as suas palestras, as suas ministrações? Instale no seu celular o aplicativo da inteligência artificial. Coloque, diga o tema que você quer pregar e o aplicativo montará a esquete completa de tudo que você vai pregar. Quando eu vi isso, me doeu algo. Eu falei, misericórdia. E eu tenho o costume de ver os comentários para ver o que o povo está comentando. E um monte de gente fala, eita, agora eu viro pregador. Agora que eu vou pregar. E eu vendo os comentários, eu falei, Jesus. As pessoas estão usando inteligência artificial para criar um caminho de conexão com a palavra de Deus a ponto dela não pagar o preço de ler, buscar, interpretar, analisar, estudar, guardar no coração, praticar, para assim poder pregar. Agora a inteligência artificial está fazendo isso. E eu digo com todas as palavras para você, cuidado. Porque quem frequenta igreja ou vai atrás de seguir pastores e líderes que têm a inteligência artificial trabalhando em favor da pregação, ou, para mim, contra a pregação verdadeira, cuidado, você está seguindo um falso profeta. Aquilo que é falso não é de Deus, e o próprio Senhor disse, 1 João capítulo 4, amados, não acreditem, não creiam em todos os espíritos, ou a todo espírito, mas provai se os espíritos são verdadeiramente de Deus. E como é, pastor, que eu faço a prova? Eu vou te ensinar, você fazer a prova de como o espírito. Quer fazer do pastor? Pode fazer, que eu não tenho medo, eu sei quem eu sou e eu sei de quem foi que me enviou. Mas se você pegar qualquer pessoa que você conhece que prega aí, faça o teste, eu vou te ensinar. Quem quer aprender o teste para descobrir quem que é falso profeta? Ixi, só Alisson e bem. Quem é que quer saber, aprender a estratégia para descobrir quem é falso profeta? Glória a Deus. Quer, Trelli? Quer, Alice? Quer, Marcelo? Quer, Manu? Quer? Quer, Raíssa? Vou ensinar para vocês. Sabe como é que você consegue descobrir quem são falsos profetas? Primeiro, conhecendo a palavra da verdade. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Ele não é falando que vai ser discípulo falso. Ele está falando que vão ser os meus discípulos verdadeiros. Verdadeiramente, pode pôr aí, colocou? 1 João, Evangelho de João 8, 31. 8, 31. É o 31 e o 32, ó. Passa desse aí. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis o quê? E a verdade? Você vai conhecer o que é falso, sabendo verdadeiramente o que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Conheça através do que? Volta o versículo 31. Volta um aí. Na minha, se vós permanecerdes na minha palavra. A
A estratégia para você descobrir quem é o falso é você estando na verdade. É você conhecendo o que é verdadeiro, como eu disse, da nota de dinheiro. Eu só vou saber o que é falso se eu conhecer o que é o verdadeiro. Um leigo podia pegar a nota que brilha mais, colocar lá e falar: olha, vou conjecturar aqui o que a pessoa pensaria. Ó, tá brilhando muito. Vamos lá, ouro brilha muito. É valioso. Diamante brilha muito. É valioso. Se essa nota está brilhando muito, é porque essa é a verdadeira. Aí quando vê aquela nota opaca, ah não, essa aqui não está brilhando muito, é a falsa. Sendo que na verdade, como eu disse, já trabalhei em banco, a nota que brilha mais no sensor de nota falsa ou verdadeira é uma luz fluorescente. A que brilha mais é a falsa. Então, guarda no teu coração. Nem todo mundo que está brilhando aí afora eu conheço, eu vou atrás, eu estou pesquisando. Mas tem um monte de pastor de internet pregando a palavra que são falsos profetas. E tem gente daqui da igreja que eu já vi seguindo. Já vi até citando frases. Porque está buscando no falso. E aí é perigoso chegar aqui na igreja, o pastor pregar o que é verdadeiro, e a pessoa achar que o que o pastor está pregando verdadeiro é falso, porque ele está indo atrás do que é falso, está guardando no coração o que é falso. Mas se eu estou firmado na palavra da verdade, na palavra que muda verdadeiramente os nossos conceitos de ser discípulos, porque nós temos que ser discípulos verdadeiros. Eu não posso ser qualquer pessoa dentro da casa de Deus. Eu não posso chegar para o culto, sentar apenas para ver as pessoas, para ver o Gabriel, o Gabriel e o Gabriel e o Gabriel. São três. Olha, vou pedir música no Fantástico, porque tem 3 Gabriel na igreja. Vocês estão entendendo? Nós estamos aqui para te falar o que é verdadeiro. Vocês vão conhecer a árvore pelos frutos. Nós já contamos para você o testemunho meu da pastora Vanessa. Somos um casal, casamos vamos fazer 19 anos de casados, estamos há 20 anos juntos. Agosto agora nós fazemos 19 anos de casado. Acertei, pastor? Dia 19. Dia 19 de agosto fazemos 19 anos de casados. E 20 anos juntos. Com uma filha de 17 anos, ao qual nós em casa ensinamos a palavra da verdade. Nós falamos de Deus o dia inteiro. Nós ouvimos louvores o dia inteiro. Isso é ser discípulo verdadeiro. Eu não estou me intitulando, que o Senhor me julgue, mas eu quero ser um discípulo verdadeiro. E para mim ser um discípulo verdadeiro, eu tenho que ter práticas de discípulo verdadeiro. De filhos que são filhos de verdade. Amados, Deus ele tem algo para fazer na nossa história, mas nós precisamos nos desligar daquilo que é falso nesse mundo. Não se acostume com o que é falso. O falso, é mentiroso, é artificial. Nós falamos do quê? Do bebê reborn. Bebê reborn. Eu tenho um bebê. Gente, criaram até pediatria para esse bebê, gente. Não sou contra as meninas que têm boneca, que brinca de boneca. Acho que até 12, 13, 14 anos ainda vale. Mas hoje não tem menina de 12 anos que brinca de boneca mais. Chega nos 10 anos, já para. Chega nos 9 anos, para. Quer brincar de outras coisas mais sérias. E aí o caso é sério, gente. Isso é por causa dos costumes que temos dentro dos nossos lares. Ou da falta de costume, de princípios que também há nos lares. Em casa nós conversamos de todos os assuntos. Em casa nós falamos de suicídio. A Mariana, desde criança, está se formando agora no ensino médio. Ela conta história porque ela ouve a gente pregar na igreja, sempre ouviu a gente falar do assunto. Pai, tem uma menina na minha escola que corta o braço. Ela está cheia de corte no braço. E ela falou que já tentou se matar. Na época ela tinha uns 12 anos. 9 anos. 9 anos. Crianças passando por processo. Por quê? Porque a casa está vivendo relacionamentos falsos. Eu estou dentro de um lar que não é um lar verdadeiro, é
Porque eu vivo de aparência. Porque eu não me comunico com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu cônjuge. Eu não me comunico. Eu não falo, eu não tenho diálogo, eu não pergunto como é que foi o dia. Eu não gasto tempo de mesa, onde nós vamos almoçar, jantar, tomar café, sem assistir TV, sem ficar no celular vendo ali, mas de almoçar, de comer, de se alimentar e de conversar. E muitas vezes, durante a semana, acontece de nós estarmos sentados na mesa, conversando. E passamos da hora, acabamos de almoçar, ou de jantar, ou de tomar café, recolhemos a louça e ficamos conversando. Um fala, pastor, mas eu não tenho tempo. Mas crie prática no dia que você tem tempo. Comunicação. Porque senão você vai se deparar com o teu filho procurando o que é falso para preencher o vazio do coração dele, o vazio da alma dele. E Deus, ele está nos ensinando a lutar contra isso. Pastor, posso fazer a pergunta que já me perguntaram? Estou imitando uma pessoa. Pode, filho? Dorama é pecado? Coitado. Dorama é falso. Novela coreana. Não, pastor, não é novela não, é dorama. Novela é no Brasil. É falso. Esse dia eu estava vendo uma enquete não, um documentário falando sobre os doramas, né? Um ator de dorama. As meninas olham para o ator de dorama. Ai, meu Deus, é o homem que eu quero ter para minha vida. Não, vai. Mentira ou falando a verdade? É verdade ou mentira? Ai, ele é lindo, ai que romântico, ele é uma puta! Eu quero marido assim. Aí vai se deparar Não se integra. com os brasileiros brutos, que não abre a porta para a esposa, que não puxa a cadeira para a mulher sentar. Aí vai falar, ai, tô decepcionada, vai embora, não quero mais você. Vai ficar procurando um dorameiro, um ator de dorama aqui, não vai achar. Aí vai pra Coreia. Aí vai pra Coreia, chega lá, descobre que não tem nenhum daqueles cabras de dorama que não é. E esses dias apareceu pra mim o perfil de um rapaz que é coreano, mora no Brasil, mas ele já falou, gente, é mentira. Ele fala do jeito dele, né? O sotaque dele é mentira, não tem homem assim na Coreia. Geralmente na Coreia os homens são todos baixinhos, minha caneta as coisas também. São todos baixinhos, careca, calvo. É, não. Vocês estão entendendo? Para de florear. Ah, eu vou assistir o dorama porque ali vai sujeitar a minha alma a uma condição daquilo que eu quero viver. Conto de fadas. Ah, é um conto de fadas. Ah, eu era criança. Passava um seriado Conto de Fadas. Eu lembro até hoje quem era a atriz, que era a principal do Conto de Fadas. Shelley Duvall. Já ouviu falar, Marcelo? Pode pesquisar Conto de Fadas com Shelley Duvall. Ela era que contava, era uma atriz de Hollywood muito antiga, não é do seu tempo? Lógico que é, rapaz. E aí, rapaz, a gente assistia os Três Porquinhos, como é que fala? Chapeuzinho Vermelho, Rumpelstiltskin, é umas coisas meio doidas. É um conto de fada. Mas o que as pessoas estão vivendo hoje é um conto de fada moderno. Elas querem viver na vida delas. Elas buscam um príncipe. Elas buscam hoje jogar tigrinho para ficar rica e milionária, viver um falso, para preencher aquilo que é de Deus dentro dela. Tem pessoas morrendo por causa disso, gente. Por causa de vícios. Mais uma coisa que as pessoas estão usando para preencher a alma. Bet, aposta online, tigrinho. Não entre nessa, Satanás está te laçando. Nós estamos vivendo os últimos dias e tudo que é falso vai tentar entrar na tua vida para bloquear a tua história e te tirar daquilo que é verdadeiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Põe no próximo e deixa ver. Conhecereis a verdade. São tantas coisas. Promessas de ganho instantâneo. Eu recebo diariamente no meu Instagram, no meu WhatsApp, mensagem.
olá, sou gerente de negócio, sou CEO de negócios, não sei da onde, e eu tenho uma solução para os seus problemas financeiros. Se você responder uma enquete, você responder uma pesquisa diariamente, você consegue arrecadar cerca de R$2.000 por semana. Ou seja, R$8.000 por mês. Aí o cara tá lá no desespero, sem Deus, sem Jesus, vivendo tudo que é falso. Ai meu Deus, caiu do céu, nossa. Eu vou lá, entra lá. Aí a pessoa vai lá, engana, entra na conta, faz a limpa do que o cara não tem e não dá retorno nenhum. Não vai trabalhar não para você ver se você não vai ganhar dinheiro fácil cair do céu. Deus está nos chamando para sair do que é falso. Olha quantas coisas falsas. Olha quantas coisas falsas. Até cultos falsos. Cultos falsos. Pastor, tem culto falso? Sim. Coletivo e individual. Porque quando nós entramos da porta da igreja, do templo para dentro, nós estamos aqui para cultuar a Deus. O culto ele começa de forma individual. E ele começa a tomar uma força no coletivo. Se todo mundo entrar no culto e começar a cultuar individualmente, o culto vai gerar uma ligação espiritual de um para com o outro. E aí a glória de Deus vai descer. Já aconteceu muitas vezes aqui. Só que se eu começar a desleixar no meu culto individual, eu chego na igreja, todo mundo adorando, ou uma meia dúzia adorando, e eu de braço cruzado, olhando para a cara de cada um, falo assim, deixa eu ver quem é que vai falar em línguas aí, deixa eu ver quem vai pular, deixa eu ver quem é que vai chorar, deixa eu ver, fica olhando, eu não estou cultuando, eu estou assistindo, eu estou sendo espectador. E o Senhor está nos chamando para vivermos o que é verdadeiro. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando eu entro da porta da igreja para dentro, eu tenho que começar a dizer, Pai, Senhor, eu vim aqui buscar a Tua presença e a Tua face. Eu vim aqui engrandecer os Teus caminhos, Senhor. Senhor, faz a obra em mim, na minha história, na minha vida. Os meus problemas eu deixo lá fora, e aqui dentro eu entrego somente o meu coração a Ti, para que o Senhor faça morada, para que o Senhor habite. Comece a adorar e cultuar o Senhor. E se começar unanimemente as pessoas aqui a adorar da mesma forma, a glória de Deus vai tomar uma força sobrenatural, e o poder de Deus desce sobre esse lugar. Mas se nós ficarmos olhando, observando, ou às vezes na hora de adorar, eu vou ficar andando, eu vou beber água, que louvor, eu não conheço essa música, eu não conheço esse louvor, nós até colocamos a TV com a letra para você saber, mas a pessoa não se interessa. Em casa às vezes ouve forró, ouve bolero, ouve a rocha, sei lá, eu não ouço mais essas coisas, eu vou falando o que vai na cabeça, né? Gafieira, não sei mais, o que tem mais? Você é novo. O quê? Você é novo. Mas eu convivi no meio de parentes que só curtiam isso. O meu pai, meus tios, é coisa de velho, né? Tem uns ritmos agora que estão influenciando demais em jovens. Vocês estão entendendo? Gente, é sofrência. Sofrência. E fica lá com a musiquinha, vai assim ainda. Dancinha de sofrência. E o pior de tudo é que tem gente compondo sofrência gospel. Vai ouvir. Gente, sinceramente, não me julguem, orem por mim. É um conflito para mim muitas músicas que eu ouço. É um conflito. Vou te explicar por quê. Desde os meus 12, 13 anos eu mexo com música, gente. Eu tive banda, eu cantei no mundo quando eu não era evangélico. Eu conheci muita gente famosa. Eu cantava com pessoas, eu ouvia muitas músicas. Quando eu me converti, eu converti tudo. Até os repertórios de música que eu cantava. Eu tinha... eu vou falar pra vocês, eu tinha todos os CDs e discos vinis, fita cassete, Legião Urbana,
U2, Queen, bandas internacionais e nacionais também. Eu tinha pagode, eu gostava, eu era muito eclético. Djavan, Caetano Veloso. Eu tinha todas essas coisas. Sabe o que eu fiz quando eu fui me convertendo aos poucos? Eu fui abandonando e parando de ouvir. Guns N' Roses, Bon Jovi. Tinha muita música boa. Música dos anos 80, música dos anos 90. Love songs. Aí colocava lá e ficava aquelas... Mexe! A alma quer... Oh, meu Deus, essa música aqui... Aí eu vou só feliz, essa parte. Aí, não, ai meu Deus, a carne começa. Ai! Mas eu tenho que vencer! Eu tenho que adorar o Senhor! Hoje na minha casa nós só ouvimos louvor e adoração. Aí a gente às vezes recebe uma música gospel. E aí quando a gente vai ouvir a letra, eu presto muita atenção na letra. Eu vou ser sincero, lá em São Paulo eu ainda liderava um ministério de adoração em São Paulo, muitos anos, na sede. Eu estou lá um dia, ministramos louvor, a nossa apóstola pregou, aí no final da pregação dela, eu nunca tinha ouvido aquele louvor, foi a primeira vez. Ela colocou uma música no final. E eu lá, no culto, aquilo me incomodou do jeito, eu fui e falei com a apóstola. A minha vitória hoje tem sabor de mel, e tem sabor de mel, tem sabor de mel. Aí eu já fiquei confrontado a letra. Não é bíblica, não é teológica, é antropológica. Só fala do homem, do eu, da minha vitória, da minha conquista, da minha dor, da minha sofrência, do meu choro, da minha angústia. Isso traz melancolia e nos afasta da vontade de Deus. Agora, se eu ouço o louvor, ainda que eu ouço o louvor que fala assim: Santo, 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 Santo. Só cante santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. O que eu estou cantando? Eu estou exaltando o nome de Deus, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso. A glória de Deus manifesta-se na minha fraqueza. A Bíblia diz: tornem-se semelhantes àqueles que o adoram. Por quê? Porque ele diz: não tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa. Não sei se é Salmo 137. 115, eu sempre confundo esse salmo. Mas por que ele diz: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram? Porque se nós não tivermos referência daquilo que nós estamos adorando, eu adoro um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, que eu profetizo que já mudou minha história. Eu nunca digo aqui que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito, eu sou ser humano. Se eu fosse perfeito, eu teria sido arrebatado já como Elias. Elias alcançou a estatura de varão perfeito e foi trasladado, arrebatado. Enoque alcançou estatura de varão perfeito e foi arrebatado. Moisés teve intimidade de ver Deus face a face e não foi arrebatado. A Bíblia diz que ele morreu, o corpo dele sumiu. Eu acredito que Deus possa ter ressuscitado ele depois, mas ele não foi arrebatado. Vocês estão entendendo? Não diz na Bíblia que ele foi. Salmo 115, 8. 115, 8. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Nós somos semelhantes àquilo que nós adoramos. Eu gosto de louvor assim, ó, que só fala de reteté, de poder, de glória. Mas a glória e o poder na vida daqueles que não mudam de história. Deus está querendo nos tirar daquilo que é falso para nos colocar naquilo que é verdadeiro. Não estou falando mal de música, gente, e nem de cantores. Eu estou falando mal de teologia nas músicas que estão erradas. Tem gente deixando entrar na alma músicas que exaltam o homem e não exaltam a Deus em nada. Coloca isso no teu coração. Deus, Ele está nos chamando para que a gente venha ser curados. Aí talvez você fale: pastor, por que tanta palavra de mudança? Por que tanta metanoia? Eita, pastor, falando palavrão no altar. Metanoia, mudança de mente. Significa mudança de mente. Por que tanta palavra de mudança de vida? Porque essa é a palavra que Deus quer que nós preguemos. Esse é o evangelho. Jesus pregou o evangelho de mudança. Jesus não pregou o evangelho de revelação. Essa palavra eu já li, mas eu nunca tinha prestado atenção nisso. Isso aí, sabe o que é isso, gente?
Os homens estão ficando cada vez mais aptos em hipnotizar através de palavras. Os homens estão usando cada vez mais a inteligência artificial para fazer com que os homens... Eu anotei agora, não sei... Deu um branco no nome da palavra. Eu anotei para não esquecer, porque eu esqueço de vez em quando. Bom, eu vou lembrar aqui. Deus está querendo que nós venhamos entender. Achei. Que existem hoje muitas mensagens cheias de neurociência. Fazem uma transformação, uma reprogramação neurocerebral nas pessoas. Para me entender que eu sou o ponto-chave da minha história. Eu sou o ponto principal da minha história. Olha, Jesus morreu por mim, é verdade. Ai, mas eu mereço. Porque o que eu já sofri nessa terra, o que eu já vivi nesse mundo, aí começo eu. O que eu já fiz, o que eu já vivi. Eu sou o pobre coitado. Eu. E cadê Deus? Se Deus morreu por mim, se Deus se sacrificou por mim, eu preciso me posicionar e dizer: Pai, o meu coração está aqui, Senhor. Faça dele o que o Senhor quiser. Faz dele o que o Senhor desejar. E nós precisamos adorar a Deus. Torne-se semelhantes a eles, aqueles que eu adoro. Se eu adorar o Deus verdadeiro, da forma verdadeira, da forma correta, eu me torno semelhante a Deus. O amor de Deus entra em mim. Tem gente que clama por fogo, pula na igreja, roda, salta, pula camarada, fala em língua, pula meia-lua, faz aviãozinho, faz alção, não sei o quê. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, não tem caráter de Cristo. Está adorando o quê? O fogo veio para quê? Lembra-se de Nadab e Abiú? Já ouviu falar deles? Eram filhos de Arão. Colocaram fogo estranho queimaram fogo estranho dentro do templo e morreram. Fogo estranho. E Deus está nos chamando para sermos filhos de verdade. Fogo estranho é fogo falso, fogo de mentira. E Deus está te chamando para você viver aquilo que é verdadeiro na tua vida e na tua história. Quem quer viver o que é verdadeiro na sua história, diga: eu quero. Eu quero. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Volte para o caminho da verdade. Pare de viver o que é falso. Pare de viver o que é fake. Aí nós pregamos de falsos profetas. Cuidado. Ore ao Senhor. Busque dom de discernimento. Tem dom, pastor, que discerne espírito? Tem. A palavra de Deus diz: existem dons que discernem espírito. Todos os dons são maravilhosos. O apóstolo Paulo fala: são bons. Mas tem um que é o melhor de todos, que é o dom de amar. Ame. Ame! Ame! 1 Coríntios capítulo 13. Eu posso ter fé, eu posso orar, eu posso profetizar, eu posso fazer tudo. Mas se eu não tiver amor, eu não tenho nada. Se eu não amar, eu não tenho nada. Tem um monte de gente pulando com dons de língua, com dom de revelação, mas quando você vai falar daquela pessoa que precisa receber um amor, ela não tem uma palavra de amor. Ela só tem palavra de repreensão. Ela só tem palavra de apontamento. Ela só tem palavra de julgamento. E Deus está nos chamando para vivermos o que é verdadeiro. Amar como Cristo amou. Tem gente que fala assim: às vezes eu vou no culto e eu não sinto nada. E eu já disse por quê. Se o culto não for bom, eu vou embora e não volto mais. Estamos tratando igrejas e templos como restaurante. Se você for num restaurante comer uma comida estragada, foi pela primeira vez, você volta lá? E por que nós estamos tratando igreja como se fosse restaurante? Não significa que a comida estragada, que você intitulou de estragada, é porque o pastor pregou errado. Ou porque alguém cantou uma música que você não conhece, que você não gosta. Eu estou fazendo um contraponto. Eu falei contra igreja, a favor de valores teológicos, contra confusão nas letras das músicas, nas pregações que estão sendo feitas até por inteligência artificial, como eu disse. Mas eu estou querendo dizer que quando eu entro dentro da igreja como servo verdadeiro, como discípulo verdadeiro, aquilo que eu faço dentro do templo
ele faz ecoar dentro de mim aquilo que é verdadeiro. E aí eu começo a entender a palavra pela força do poder da transformação da palavra. E não da força do poder que o pastor liberou. Ei! E vai! E eu falo, eu profetizo. Deus não gosta disso. E ele diz na palavra: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Como é que era os ensinamentos de Jesus? Como é que Jesus pregava? Pedro, vem cá, Pedro. Em nome de Jesus, Pedro, vem cá que eu vou falar agora. O poder. Pedro fazia isso? Pedro não, Jesus. Ou Jesus fazia isso? Não tinha nem. Jesus falava, olhava para Pedro com um olhar de mansidão. És tu, Pedro. Pedro não era bonito assim. Essa palavra é falsa. Jesus cantava assim, ó. E não era. Ele só falou: eis que recebereis o Espírito Santo. João 14 ele diz: o Espírito Consolador, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em você para sempre. Você crê, filho? Crê? Eu creio. Jesus não fez assim: Pedro, receba! Porque isso é emoção. E Deus quer que a gente saia do nível de emoção e venha viver o nível de espiritualidade real da vontade do Senhor. Eu sei falar do jeito que vocês falarem, do jeito que vocês pregador pregam isso. Gente, se eu quisesse pregar, posso ser sincero? Posso ser sincero? Eu estaria ganhando dinheiro. Já, a gente é convidado direto. Em São Paulo, aqui é menos que a gente está conhecendo o povo, né? Só tem 3 anos que a gente está aqui. Mas em São Paulo, gente, a gente era muito convidado para pregar nos lugares. Pergunta se eu queria ir. Pastores de igreja de aliança, nossos filiais, Rio para as Nações, nossas lá. Pastor, prega domingo na minha igreja? Eu falei, eu tenho líder. Quando você quiser que eu pregue em algum lugar e me ausente do culto, porque eles queriam que a gente pregasse no dia que tinha culto na minha igreja. Eu falava, estou mentindo, pastor Lourenço? Isso é o nosso caráter. O meu líder não me ensinou, mas eu tinha essa prática. Eu falava assim: peça para o meu líder. Se ele falar amém, ele vai me ligar e vai falar assim: pastor, como ele já fez várias vezes, o apóstolo fulano, o bispo fulano, o pastor fulano me chamou, pediu para mim liberar você para pregar domingo na igreja deles. Você pode ir, pastor? Eu falava: posso, apóstolo. O senhor está me abençoando, está me pedindo para ir. Ele falou: você está indo debaixo do envio. Vá debaixo da bênção. Vá lá, libera uma palavra de poder, aquele povo está precisando. Aí eu ia. Por quê? A minha cobertura me respaldou. A minha cobertura me liberou. Eu vou debaixo da bênção. Já aconteceu de eu ir pregar em lugares que manifestou-se demônio. Se eu tivesse ido escondido do meu líder, na hora que eu fosse orar, o demônio ia falar assim: quem é você? Mas não teve um lugar que eu não fui debaixo da bênção. Até para vir embora morar no Nordeste, foi debaixo da bênção. Se você entrar na página do Facebook RPN Paraíba, tem vídeo nosso de 2021 lá, pode pesquisar, tem data lá. Na sede em São Paulo, sendo enviados, o culto do envio. Gente, foi algo muito forte que nós vivemos ali. Estamos aqui no Nordeste, na Paraíba, debaixo de um envio, debaixo de bênção. Aquilo que nós fizermos aqui, nós estamos respaldados. Aí, pastor, mas você foi enviado por um homem? Não era Deus que tinha que te enviar? Tem um monte de gente que fala assim: eu não sou enviado por homens, eu sou enviado por Deus. E aí eu te pergunto, Atos, livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 15 ou 13, aonde o apóstolo Paulo estava numa igreja, na Seleucia, Antioquia, e lá em Antioquia houve uma oração entre os líderes da igreja,
E eles entenderam que era hora de enviar Paulo e Barnabé para fazer uma obra missionária. Eles foram debaixo de envio e de oração da liderança local. Claro que Deus respaldou o que estava acontecendo. Então nós precisamos aprender a sair do que é falso e viver o que é verdadeiro. Deus está nos chamando, está te chamando, cada um, para deixar de ser discípulo falso, servo falso, e passar a ser um servo verdadeiro, um discípulo verdadeiro, um adorador verdadeiro, e se entregar verdadeiramente aos pés do Senhor. Quem quer viver isso? Quem quer viver isso, diga: Senhor, eu quero verdadeiramente viver isso na minha vida. Faz de mim alguém verdadeiro na tua obra. Fique de pé.